Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. É tão bom ter quem nos proteja. Quando crianças, nós éramos cuidados pelos nossos pais. Entramos na fase adulta, então descobrimos que há um outro que realmente, muito mais, tanto em amor quanto em cuidado, guarda a vida de seus filhos, que Ele mesmo os chamou por meio de Cristo Jesus. Deus cuida de seu povo. E Davi tem essa convicção de tal maneira que ele sempre expressa nos seus salmos não só o seu clamor e sua necessidade, mas Davi também expressa a certeza de que Deus está olhando para ele. Deus conhece Davi pelo nome, Deus conhece as necessidades de Davi, uma relação pessoal. E isso é importantíssimo, que você tenha entendimento acerca da relação com Deus. Para que Deus não seja apenas um ser transcendente, um ser que criou tudo, mas fica de longe governando. Não. Deus é o Senhor que governa tudo de uma forma geral, mas Deus é o Senhor que se relaciona pessoalmente com cada um e conhece o mais íntimo do nosso ser. Davi sabia disso. Por causa, inclusive, dessa pessoalidade de Deus na sua relação conosco, é que Davi tem uma segurança. Deus está cuidando de mim. E nós vimos nos versículos de 5 a 8, como ele conseguia se alegrar em Deus, mesmo diante de um problema. E um problema que não era pequeno, não. Nos versículos de 9 a 11, terminando o Salmo 63, ele já apresenta um contraste. E é interessante você observar que realmente há um paralelo que contrasta com os versículos anteriores. Os versículos anteriores falam da alegria de Davi, a entrega de Davi de sua vida a Deus, confiando em Deus para que Deus cuide da vida dele. E os versículos 9 e 10 vão mostrar exatamente o oposto relacionado aos que não conhecem a Deus, relacionado aos ímpios. Ele diz assim, porém, veja, então ao contrário do que eu tenho no meu coração, da minha alegria no Senhor, da minha confiança, porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. Veja que, enquanto Davi se alegra no Senhor, aqueles que querem ter prazer em destruir, veja, o prazer de Davi é no Senhor. É louvar o Senhor, é glorificar o Senhor, se alegra nele. O prazer daqueles que querem destruir Davi é simplesmente destruir. E eles irão ser lançados nas profundezas da terra. Davi se alegra no Senhor. Eles serão simplesmente destruídos. Davi se entrega a Deus. Davi lança sua vida diante do Senhor. Eles serão entregues ao poder da espada. Então há um paralelo aqui. E esse paralelo mostra que Davi tem uma consciência que Deus conhece a vida de cada um e distingue muito bem. Ou seja, Deus sabe o que cada um de nós passamos, conhece o coração de cada um. Isso deve trazer tranquilidade ao seu coração. Você que anda com o Senhor de verdade, Deus conhece o seu coração e sabe quando homens maus vêm contra você, vêm contra nós. Então isso deve tranquilizar o seu coração. Deus conhece a maldade do coração dos homens. Portanto, Deus faz justiça e julga retamente de acordo com o coração. Não é só aparência. Nós julgamos segundo a aparência. E os homens se enganam demais com os outros. Mas Deus julga segundo o coração. Ele conhece a vida de cada um dentro da pessoa. Então, dará a cada um de acordo com este coração também. Então, Davi descansa em Deus porque ele está realmente vivenciando um relacionamento com Deus sincero. Já os inimigos dele, que queriam destruí-lo, não têm um relacionamento com Deus, não têm um coração, uma intimidade com Deus, não tem prazer em Deus, mas simplesmente no mal, em destruir, em fazer o mal. Portanto, aí o versículo 11, que vai concluir o Salmo, ele diz, o rei se alegra em Deus. Interessante uma coisa aqui que eu gostaria de observar. Veja que nesse Salmo, Davi deixa bem claro, o rei. Então, Davi realmente já era rei. E já estava numa fase de maturidade maior. O que é interessante observar é que nos salmos que Davi foge de Saul, ele ainda não é rei, apesar de já ter sido ungido. Mas ele ainda é novo.
Lembre-se que ele começou a fugir de Saul ainda muito jovem, porque ele foi ungido adolescente. Então, ele estava amadurecendo. E Deus usou para amadurecer Davi, Deus usou um monte de tribulações, de angústias. E Davi foi aprendendo e amadurecendo pelo sofrimento. O autor do livro aos Hebreus, ele fala até de Jesus como tendo aprendido a obediência pelo sofrimento. Então, o processo de educação envolve o sofrimento, que trabalha, quebranta o coração e faz a pessoa assimilar o ensinamento de uma forma que ele entre melhor dentro do coração da pessoa. O Salomão, em Eclesiastes, diz que é melhor estar na casa onde há o funeral, o velório, do que na festa, porque os homens meditam melhor sobre a vida. Então, Davi passou por um processo de lutas, e nesses períodos de lutas, ele tem vários salmos em que ele está orando ao Senhor, ele está colocando diante de Deus a sua vida. E você percebe que, ainda que ele mostre uma confiança em Deus, comparado com o Salmo 63, Davi realmente reflete neste salmo, em que ele já é rei, uma maturidade muito maior. É interessante como o salmo não expressa mais aflição do que alegria. Muito pelo contrário, ele expressa muito mais tranquilidade e alegria do que aflição. Quando nós comparamos a maturidade, nós vemos como foi importante para Davi o processo de amadurecimento. E eu quero que você observe isso. Como é importante o processo de amadurecimento, para que você aprenda a louvar e se alegrar em Deus, mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando há inimigos ao seu redor, e lidar com tranquilidade, desprezar os inimigos. Por exemplo, quando você ainda está caminhando nesse processo de maturidade inicialmente, talvez você dê muito valor aos problemas, às angústias e aos inimigos. Fique muito preocupado com o que as pessoas fazem, dizem ou com o que está acontecendo. Mas à medida que você vai amadurecendo, você vai vendo que Deus sempre esteve no controle, que Deus sempre foi o Senhor da sua vida e que, portanto, Deus sempre esteve cuidando, mesmo que o problema fosse grande, que Deus conhecia seu coração e conhecia o coração dos adversários que queriam fazer mal a você. E você no início se preocupava demais e depois foi percebendo que colocar diante de Deus era suficiente, porque tudo que Deus quer de nós é que confiemos nele, porque ele é aquele que trabalha para os que esperam nele. Então, quando você vai amadurecendo, no processo de maturização, você vai começando a descansar melhor. E então, vai lançando diante de Deus suas necessidades, mas sem o coração ficar ansioso, porque ainda no processo de maturização, você costuma ficar muito ansioso com as coisas que vão acontecendo. Você ora, mas está ansioso. Ora, mas está preocupado. Ora, mas está sem saber o que fazer. Quando você vai amadurecendo, como Davi, que foi amadurecendo até chegar a ser rei, e então desenvolver, aprender a descansar realmente em Deus, você ora e descansa. E aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Acontece. A ansiedade, ela já não existe mais, porque você sabe que mesmo que aconteça o pior dos piores, o Senhor estará ao seu lado no vale da sombra da morte. Não é exatamente isso que Davi diz no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A certeza de que as circunstâncias não afetam a realidade de que Deus se faz presente, sempre presente, junto àqueles que Ele ama. Que o amor de Deus não muda circunstancialmente, porque Ele decide amar e Ele age de acordo com o amor que Ele escolheu ter para conosco. Então a tranquilidade passa a cuidar de seu coração. Então reflita nessa tranquilidade, Davi. Ele sabe que ele anda com Deus e que Deus está junto a ele. Bem como que todos os seus adversários eram hipócritas, falsos, levianos, eram maus e só queriam destruí-lo. E que Deus pesa isso na balança, que Deus considera. Portanto, fica tranquilo, porque o Senhor julgará cada um de acordo com suas obras. Então, Davi descansa.
Descanse você no Senhor também. Quando vier os problemas, coloque tudo diante de Deus, na certeza de que até os males que nos alcançam, Deus dá limite para eles, como fez com Jó, limitando Satanás, para que ele não fosse além daquilo que Deus permitiu para ele. Deus no controle, até mesmo do mal. Então descanse no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Na verdade, isso basta. Como Davi diz, a tua graça é melhor do que a vida. O fato de saber que o Senhor nosso Deus é suficiente, porque o Senhor toma sobre si toda a nossa vida para descansarmos em Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos lançar sobre Ti tudo e o Senhor mesmo luta por nós. Eu te peço que nos ajude como Teu povo. Estamos vivendo dias muito maus, em que os homens são perversos e maus e desejam realmente fazer mal, ó Deus, tantas vezes fazer mal a nós. Tantas vezes, Senhor Deus, eles maquinam mal às ocultas para nos destruir. E então, ó Deus, finge, ó Deus, que isso não acontece. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver nesse contexto difícil de nossos dias. Para que a tua igreja, Senhor, o teu povo, aqueles que verdadeiramente andam com o Senhor, possa, Senhor, caminhar segura até o último dia e o Senhor ser glorificado. E ajuda o teu povo a descansar em Ti, descansar o coração no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado da tua igreja. Receba a nossa oração e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.